Boa noite a todos. Hoje é dia 28 de junho de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos que nos acompanham para que nós possamos nos reunir em pensamento, fazendo uma oração para os estudos dessa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia, bons espíritos da codificação, solicitamos de vocês a instrução, o apoio, a inspiração, para que possamos, nessa noite, falar do Evangelho, falar de Jesus, ouvir suas lições, guardá-las em nós e colocá-las numa situação em que possamos futuramente utilizar esses estudos e esses aprendizados, aplicando-os à nossa vida, ao nosso cotidiano e aos nossos grupos. Que Jesus esteja conosco, nos auxilie, nos inspire e que assim seja. Para a noite de hoje, nós nos inspiramos no livro Boa Nova. Ele foi escrito por Humberto de Campos através da mediunidade de Chico Xavier. No capítulo 8, página 56, nós temos o título Bom Ânimo. Humberto de Campos também é conhecido como Irmão X, foi poeta brasileiro. E esse livro, Boa Nova, eu sugiro a leitura para todos aqueles que se interessam por esse assunto e que buscam bons livros e boas informações. Humberto de Campos visitou na espiritualidade todos os registros a que teve acesso, aonde falava a respeito da estada, da vinda de Jesus para o nosso planeta. Humberto de Campos estuda, lê e ouve a respeito daquele período e, como escritor que era, traz para nós, através do livro Boa Nova, fatos, diálogos, acontecimentos, lições que não aparecem nos evangelhos, mas que estão nos registros universais. Alguns chamam de registros acásticos, os registros de tudo que aconteceu no planeta. Humberto de Campos visita e os sintetiza para nós através das páginas psicografadas de Chico Xavier. Bartolomeu era um dos 12 discípulos e não recebe grandes diferenças na Bíblia. Ele também é chamado de Natanael e consta que após ser informado por Felipe que o Cristo vinha de Nazaré, disse: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Isso está lá em João capítulo 1, versículo 46. Nós vamos falar hoje a respeito de um dos discípulos. No livro Boa Nova, Humberto de Campos fala de todos, narra histórias de todos, traz um aspecto característico de cada um. E todos nós podemos, ao ler o livro, nos identificar com algum dos apóstolos. Eles não eram criaturas prontas, eles não eram espíritos iluminados, eles atenderam ao chamado do Cristo. Obviamente que quando encarnaram, vieram da realidade espiritual, sabendo dessa possibilidade. E quando encontram o Cristo, sabem que Ele o é, e o seguem, e legam para a humanidade posterior o Evangelho, primeiro como discípulos, depois como apóstolos do Mestre. Bartolomeu, ou Natanael, ele não tem grandes referências na Bíblia, mas ele foi um dos 12 e ele realizou o trabalho dele. Talvez não seja muito citado, ou quando é citado, ele é citado apenas pelo nome, mas Humberto de Campos, visitando os registros na espiritualidade, encontra fatos e histórias a respeito desse discípulo. Bartolomeu, o nome vem do aramaico, e ele pode ter uma referência patronímica, como dizem. A
transliteração desse nome pode ser como Bartalmei, do aramaico, que significa filho de Talmei, Bartalamei. E Natanael significa Deus deu. São dois nomes da época, e ele é citado sobre esses dois nomes. Cada um dos discípulos tem lá os seus graus de parentesco, seus graus de amizade. Cada um deles tinha sua família, cada um deles vivia na mesma condição na época de Israel, sob o domínio romano, pagando impostos, trabalhando. Então todos eles tiveram uma vida além daquela que os evangelhos trazem para nós. Nós sempre devemos ter em conta que, por mais que se fale, por mais que se escreva, por mais que se conste, tudo que nós conseguimos verificar da época é um pequeno retalho, é um pequeno recorte. A vida desses indivíduos no passado, ela foi muito maior, ela foi muito mais abrangente, ela era profunda. Eles tinham opções, eles tinham decisões, eles tinham trabalhos a realizar, eles tinham as suas famílias, eles tinham as suas profissões, eles tinham suas preferências políticas. Cada um deles representa uma figura da época. Então são figuras reais, são pessoas reais que viveram as suas vidas e do qual a gente tem conhecimento, mas sempre um detalhe, sempre um pequeno recorte, nunca a profundeza e a grandiosidade daquilo que era. Segundo fontes, Bartolomeu teria pregado até na Índia, e seu martírio foi por esfolamento na cidade de Albanópolis, às margens do Cáucaso, já na Rússia moderna. Desde o início era dedicado e empregava todo o tempo disponível em acompanhar o mestre em sua tarefa divina. Então, aqui nós temos tempo disponível. Então, ele tinha lá o seu trabalho, tinha a sua necessidade diária de provedor, mas o tempo que ele tinha, ele procurava o mestre. Jesus estava no meio daquelas famílias, junto desses homens, vivenciando as suas vidas e os seus acontecimentos diários. E em alguns momentos do dia, no sábado provavelmente, quando eles descansavam, depois do expediente diário, quando eles se reuniam para conversar, para confraternizar, era a hora que se trabalhava, se colocava à disposição desse ministério que era o do Cristo. Depois que eles foram enviados, depois que receberam todas as instruções, depois que o Cristo é crucificado, todos eles seguiram seus rumos. Muito provavelmente largaram seus trabalhos, muito provavelmente largaram suas posses e propriedades, suas famílias, e diante de um desafio maior, diante de uma condição que lhes chamava intimamente, todos eles saíram a realizar peregrinações e falar sobre o Evangelho do Cristo. Bartolomeu, apesar de não ser citado, viaja até a Rússia, sai daquela região ali do Oriente Central e vai até o Oriente Extremo. Viaja muito, fala muito, narra muito, conta, convence através da sua vivência muitas pessoas durante esse processo. Mas quando eles começaram, eles tinham lá a sua condição diária. E essa condição tinha que ser, muitas vezes, dividida entre as obrigações diárias e Jesus e sua tarefa e o seu aprendizado. Então, eles se prepararam durante longo tempo e realizaram isso. Em algum momento, talvez quando os filhos já tivessem grande, talvez quando uma parte da família já tivesse consolidada, eles pudessem abandoná-los ou realizar as suas viagens, voltando esporadicamente para as suas famílias, mas eles
se dispuseram a realizar esse trabalho de divulgação do Evangelho. Se nós formos colocar para nós hoje, não há necessidade de nós sairmos a pé, realizando grandes caravanas e grandes empreitadas, solicitando das pessoas aonde nós fazemos as nossas paradas, para que elas nos ouçam e falar do Mestre Jesus. Modernamente, nós podemos fazer isso de forma diferente. Primeiro, nós podemos ler, estudar e aplicar nas nossas vidas. Então, nós seremos exemplos, os melhores exemplos que nós conseguimos ser. Sermos exemplos do Mestre, em paciência, em abnegação, em cuidado com os outros, em dedicação, em caridade. Podemos ser exemplos vivos. Quando nós nos colocamos em grupo, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através dos nossos posicionamentos, através das nossas ideias, nós podemos estar divulgando o trabalho do Mestre. Nós podemos nos colocar e as pessoas vão nos reconhecer pelo nosso tom de voz, pela nossa entonação, pelas palavras que usamos, pela vivência dessas palavras em nossas vidas. As pessoas vão nos identificar e vão dizer, intimamente vão nos chamar de seguidores de Jesus, apóstolos modernos, cartas vivas. Algum alcunho nós vamos receber. Então nós não precisamos sair por aí largando tudo e realizar essa tarefa de divulgação do Evangelho e de seguir o Mestre como se fazia no passado. Nós podemos fazer isso através das mensagens que nós compartilhamos nas redes sociais, através das nossas vivências, através da educação que e da disciplina que colocamos para nós mesmos. Nós podemos realizar. Não é difícil hoje realizarmos esse trabalho. Basta que a gente estude, basta que a gente procure o Mestre, se identifique com ele, se emocione com ele e comece a realizar esse trabalho. Assim como os apóstolos fizeram, nós podemos fazer modernamente, utilizando tudo aquilo que a modernidade nos traz. Um dos apóstolos do Mestre não conheceu ele quando o Mestre estava vivo, que é o apóstolo Paulo. Ele não era discípulo, mas era apóstolo, né? O discípulo é aquele que segue, o apóstolo é aquele que é mandado, encaminhado, orientado para que vá. E Saulo foi, né? Ele não conhece Jesus e ele não compartilha com Jesus enquanto Jesus estava vivo, mas depois Jesus o alcança e o envia. E o apóstolo Saulo, depois Paulo, também é um desses que aprende com os exemplos do Cristo e faz esse processo de divulgação da mensagem do Evangelho. E ele o faz para os gentios. Os gentios somos nós, todos nós que não somos, que não vivemos e que não aprendemos dentro da cultura judaica, nós somos gentios, nós somos fora da cultura judaica. E o apóstolo Paulo, ele decide fazer isso. Então hoje nós só conhecemos Jesus e podemos conhecer o seu evangelho e praticá-lo porque o apóstolo Paulo assim decidiu. Porque se não fosse assim, talvez tivesse ficado dentro da cultura judaica e todos os ensinamentos de Jesus estivessem mergulhados dentro daquela cultura do qual nós não bebemos cotidianamente e isso ficaria distante para nós. O apóstolo Paulo decide e vai à busca dos gentios, vai divulgar o evangelho à busca dos gentios. E isso se espalha também fora dos círculos do judaísmo e nós hoje somos cristãos porque Saulo, o apóstolo Paulo, assim o decide. E enquanto ele estava realizando as suas peregrinações e fundando os núcleos de estudo e de acompanhamento da divulgação do cristianismo, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele escrevia muitas cartas. Ele se utilizava das redes sociais da época e o fazia
junto com os companheiros, escrevia cartas profundas, muito bem elaboradas, muito bem pensadas. Saulo era um erudito, ele foi preparado, ele estudou para ser um doutor da lei. Então ele tinha esse conhecimento, ele escrevia em diversas línguas, ele podia fazer da forma como ele fazia, e ele se utilizava das redes sociais da época. Ele escrevia cartas, e essas cartas chegavam até as comunidades e falando, levando conhecimento, levando a pacificação. Coisa que nós também podemos fazer, se assim o desejarmos hoje em dia. Mas voltemos a Bartolomeu. Bartolomeu era triste. E inúmeras vezes Jesus o viu em meditação profunda e visivelmente dolorosa. Bartolomeu era triste. Bartolomeu tinha um semblante triste, tinha olhos tristes. E ele se entregava às meditações profundas, ele mergulhava dentro dele mesmo, e Jesus via que ele era visivelmente doloroso. Como eu disse antes, todos nós podemos nos identificar com algum dos apóstolos. Se nós lermos esse livro de Humberto de Campos, o livro Boa Nova, quando a gente vai ler lá, que ele faz a descrição de cada um deles, em algum deles nós vamos nos ver. E todos nós, em algum momento da nossa vida, ou pela nossa vida, muitas vezes toda, nós temos esse aspecto da tristeza. A tristeza, ela é uma das emoções básicas que nos visita desde antes de nós desenvolvermos razão e conceitos morais elevados. Mas ela não pode ser uma tônica na nossa vida, ela não pode ser a nossa bandeira, a tristeza não pode ser a nossa face. Nós precisamos utilizar essa emoção, precisamos utilizar a tristeza para aquilo que ela serve. Então nós temos a alegria, nós temos a tristeza, nós temos a raiva, e essas emoções elas nos acompanham desde os nossos inícios evolutivos, e modernamente nós temos uma mescla maior de sentimentos e de emoções, e elas sempre vão se expressar juntas uma da outra. A gente nunca é só triste, a gente nunca é só alegre, a gente nunca é só violento, nós sempre temos um misto de emoções e de sentimentos. E a tristeza, ela serve para quando nós não temos como mudar as coisas do ambiente, as coisas que estão colocadas para nós não conseguimos mudar fora, nós precisamos mudar dentro. E é para isso que a tristeza, basicamente, ela serve. Nós precisamos mudar dentro de nós, e para mudar dentro de nós, nós entramos nessa introspecção que a tristeza nos faz, nos coloca. Mas Bartolomeu era constantemente triste. Ele era visivelmente doloroso. Então, nós podemos dizer que ele era depressivo. Nós podemos dizer que ele não expressava a outra emoção que é a da alegria. Quando nós estamos felizes com Deus, quando nós estamos exultantes com a vida, quando nós estamos repletos de fé, nós somos felizes. E Bartolomeu não apresentava essa outra face. Ele estava visivelmente triste sempre. Ele era um depressivo, eu arriscaria dizer. E um dia Jesus se acercou dele e iniciou um diálogo de modo a lhe desanuviar o coração. Claro que Jesus o conhecia, claro que Jesus o via, mas esse discípulo, convivendo com Jesus, aprendendo com o Mestre, e nós temos notícias também de Humberto de Campos, que toda a região da Palestina, quando Jesus nasce, quando Jesus chega à Terra, toda a região da Palestina se encheu de júbilo. As pessoas se sentiam jubilosas, as pessoas se sentiam felizes, as pessoas tinham elãs
de arte e de arrombos de felicidade, simplesmente porque a psicosfera do Cristo estava presente no plano material. E de repente nós temos um dos discípulos que convive com o mestre, que o mestre parte o pão e lhe entrega na mão, caminha com ele, fala com ele, toca nele e ele é triste. Vejam só que como ser humano, como nós seres humanos, somos complexos e profundos. Um apóstolo triste, um apóstolo do Cristo depressivo. E claro, Jesus convive com ele e ele, obviamente, também sente os eflúvios do mestre, mas ele mantém-se naquela condição. Bartolomeu, quando perguntado pelo mestre de porquê da sua tristeza, disse não saber responder às razões que o levaram a ser tão amargurado. Então vamos imaginar Jesus falando conosco. E quando Jesus pede para Bartolomeu, diz, mas por que você é triste, Bartolomeu? Ele não sabe responder. Mas ele é triste, ele é depressivo, mas ele não sabe responder. Por que você é amargurado, Bartolomeu? Você, Bartolomeu, por que você é triste? Se você já conhece o mestre, se você está com ele, se você conhece o evangelho, por quê? Por que nós somos tristes? E por que nós não sabemos as razões da nossa tristeza? E se nós podemos nos identificar com Bartolomeu, se nós podemos nos identificar com esse homem, com esse cidadão, com esse encarnado, com este terreno. E claro, eles não fizeram toda a trajetória deles naquela encarnação, eles reencarnaram novamente depois. Mas por que tristeza? Por que nós levamos a tristeza? Falando hoje em dia, modernamente falando, por que nós somos tristes hoje? Por que amargurados? E se nós nos perguntamos, nós somos, claro, nós o sabemos, mas por que nós não sabemos responder às razões que nos levam a ser assim? Só que daí, quando Jesus conversa com Bartolomeu, Bartolomeu diz para ele assim, olha, a promessa de um reino de paz e harmonia me enche o coração de coragem para enfrentar o mundo. Então nós podemos ter o primeiro aspecto, enche o coração de coragem. O reino de paz e harmonia que Jesus falava enchia ele de coragem. Será que nós não somos tristes porque quando a gente abre a janela e a gente vê o mundo lá fora, esse mundo não nos amedronta? As tarefas que nos cabem realizar muitas vezes não nos fazem tremer? O mundo de provas e expiações que nós estamos vivenciando agora e que tem a função de nos educar, que tem a função de nos fazer expiar os nossos passados, e talvez Bartolomeu fosse triste por isso, ele não sabia responder, mas o seu passado o fazia carregar em si as energias da tristeza. E olha, todos nós temos passado. Todos nós temos passado. Todos nós temos coisas a resgatar no mundo de provas e expiações. E nós não sabemos de onde vêm essas responsabilizações, mas são essas responsabilizações as razões que nos levam a ser tão amargurado como era o discípulo. Mas se nós temos uma promessa, se nós temos um futuro, se nós temos um mundo de regeneração que se avizinha como o processo de transição planetária que vivenciamos agora, se nós temos isso, se nós sentimos essas energias do futuro, será que não está na hora de nós enchermos o nosso coração de coragem para enfrentar o mundo? Como o próprio poeta nos fala?
Então, quando nós abrimos as nossas janelas e nos entregamos às fainas, aos trabalhos, aos confrontos, à vida em sociedade, será que nós não precisamos esquecer os nossos passados velados e distantes, nos enchermos de coragem, abandonarmos a tristeza, nos enchermos de alegria, buscarmos a alegria? Um misto, já que nós não somos só uma emoção, nós somos um misto de todas elas, será que não precisamos dar uma injetadinha de raiva no nosso dia a dia? Porque a raiva, nós conhecemos ela e a abominamos, mas a raiva tem uma função. Quando o ambiente que nos recebe, quando o ambiente aonde estamos inseridos, ele se transforma num ambiente hostil para nós, que não nos deixa expressar, que não nos deixa trabalhar, que não nos deixa espaço, que nos torna angustiados por conta das coisas externas, a raiva faz com que nós mudemos esse ambiente. A raiva faz com que nós façamos a mudança externa que nos tolhe, que nos angustia e que nos força. A raiva é para isso, para mudar o ambiente externo. A tristeza é para mudar o ambiente interno, quando não há negociação, quando não tem outra maneira de a gente agir, é necessária uma mudança externa, interna, porque o externo não vai mudar. Então, quando nós perdemos um ente querido, nós precisamos mudar dentro, porque fora, por mais que a gente fique irritado, por mais que a gente não se dobre às circunstâncias, o ente querido não volta. Então, nós precisamos mudar dentro. Agora, quando as condições são externas e elas são passíveis de mudança, nós precisamos mudar fora. É para isso que a raiva serve. A movimentação das energias para dentro, a movimentação das energias para fora. Então, mudar as energias para fora é agir com coragem. Mudar as energias para fora é mudar o ambiente. Então, se nós vivemos um mundo de provas e expiações, e isso nos deixa tristes, vamos nos inundar de coragem, vamos pegar a nossa raiva em relação a isso, a boa raiva, e vamos mudar o ambiente externo. E se esse ambiente é hostil, vamos transformá-lo num ambiente melhor. Quem sabe se nós começarmos a mudar internamente usando o Evangelho e começarmos a mudar externamente usando os exemplos do Cristo, nós não façamos esse mundo melhor, nós não façamos um equilíbrio entre o que muda fora e o que muda dentro. Talvez seja isso que está nos faltando. Está faltando a coragem para enfrentar o mundo. E nós temos uma promessa, nós temos com o que trabalhar. Nós temos um reino de paz e harmonia, que é uma promessa. Mas nós podemos realizar essa promessa. Jesus então lhe fala, atesta, que era para ser assim mesmo, pois a boa nova deveria sim produzir alegria. Então, assim como Bartolomeu, também nós podemos nos alegrar. A boa nova é para isso, a boa notícia é para isso. A coisa boa é para isso. Esse mundo vai passar, essas dificuldades vão passar. E nós vamos reencarnar tantas vezes são necessárias para que isso aconteça. A boa nova é para produzir alegria. Jesus veio para dizer para nós, certifica também que a sua mensagem era para infundir bom ânimo. Bom ânimo, não tristeza. Coragem, bom ânimo nos corações humanos, afirmando que o seu reino não é daqui. O reino de Jesus não é da terra, mas ainda assim se estende até aqui, se estende até a terra. Então o reino dele não é daqui, mas nós fazemos parte do reino dele. Então nós temos um espírito superior, nós temos um irmão maior, nós temos uma boa nova, nós temos um bom mestre. Ele diz, eu sou o mestre. Chamaram ele de bom e ele disse, não, eu não sou bom, eu sou mestre. Que dúvida nós temos? O nosso mestre, Jesus. Bom ânimo.
boa nova, produzir alegria. Mas nós estamos junto do Cristo, vivenciando o Cristo e somos tristes. Porque a gente olha para o passado. Claro, se nós formos olhar lá no passado, né? Se eu for olhar lá no passado, eu estava lá na guerra, eu estava lá nas cruzadas, eu usava as espadas, eu usava a armadura, eu subverti leis lá na Grécia Antiga, eu fui um patrício. Cara, se eu começar a escarafunchar ali, eu vou achar coisa triste de ver. Mas aquele que tudo decide, aquele que tudo sabe, acha que eu posso encarnar aqui na Terra, que eu posso me melhorar, que eu posso resgatar e que eu posso me transformar cada vez mais num espírito superior. Então eu não vou olhar no que eu fiz, porque quando eu estava lá na Grécia, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. O Jesus nem tinha vindo ainda. Quando eu estava lá na Palestina, talvez eu não fui aonde Jesus estava, eu fugi dele. Não me interessei por ele. Quando eu estava na Segunda Guerra, eu não me interessei pelo lado bom da guerra, eu me interessei pelo lado ruim, pelas coisas ruins. Quando eu estava lá nas cruzadas, a mesma coisa. Mas então hoje, eu posso estar aqui falando do Mestre, eu posso estudá-lo, eu posso compreendê-lo, eu posso buscá-lo, eu posso entender o que significa o seu Evangelho e a sua Boa Nova, posso aplicá-lo na minha vida. E ao invés de eu utilizar as redes sociais para botar fogo no mundo e a cisania nas pessoas, eu posso usá-la para divulgar o Cristo. Eu posso fazer isso, é uma decisão. Todos nós podemos fazer isso, é uma decisão particular de cada um. Afirmou Jesus que não teria vindo a esse mundo se não pudesse trazer junto essa certeza confortadora e que o Evangelho deveria primeiro florescer no coração das criaturas para depois alcançar os povos. Então, cada um de nós tem a sua responsabilidade para que a boa nova se transforme no reino de paz e de harmonia que foi prometido para nós. Porque primeiro, de início, para qualquer começo, é em nós. É no coração de cada uma das criaturas. Jesus vai conquistar todos, um a um. Mas somos nós que fazemos isso. O Evangelho não cai na cabeça. Você não tropeça nele. Somos nós que vamos plantá-lo para que ele floresça em nosso coração. Um por um, e nós vamos conquistar todos os povos da terra, todos os espíritos, um a um. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que ele colocou para nós o Evangelho. Foi por isso que ele trouxe a Boa Nova. Mas nós precisamos tirar do nosso coração coisas que competem com o Cristo e colocar suas sementes. Colocar o Evangelho do Cristo, a semente do Evangelho, no nosso coração. Plantar o Evangelho, plantar o exemplo do Cristo. Entender o Cristo, compreender o Cristo, se emocionar com ele, porque é lá no coração. A sede das nossas emoções, né, o coração, falamos de forma figurada. Precisamos racionalizar isso, compreender isso. Quando nós tivermos isso no nosso coração, o Evangelho alcança os povos. Jesus fala para o seu discípulo que a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz a Deus. O trabalho é a marcha e a luta é a caminhada. Então é difícil, é complicado, tem um monte de adjetivo, é uma estrada pedregosa. Mas o fim dela onde é? Então nós podemos reclamar da estrada, reclamar do caminho, reclamar do sol, mas sigamos em frente, porque no fim da estrada nós temos o Pai. E todos aqueles que já percorreram essa estrada, todos, inclusive Jesus, que chegaram a essa linha, a esse ponto, essa linha de chegada, agora eles olham para nós e dizem: vem, marcha, luta, caminha, trabalha. Caminhe nessa estrada pedregosa, porque se você chegar no fim dela, você encontra Deus.
Então, cada passo que nós dermos, cada dia que nós vivemos, cada situação que nós enfrentamos, por mais difícil que seja, cada uma delas faz com que a gente se aproxime de Deus. Cada uma delas faz com que a gente entenda Jesus e se aproxime dele. E ele fica lá de braços abertos e diz: vem! Não é o que se diz para uma criança que está aprendendo a caminhar? Vem! Vem que eu estou aqui, eu te seguro. Olha, as minhas mãos vão te segurar, mas vem! Não reclama da estrada. Vem, caminha, marcha, luta, trabalha. Jesus diz ainda assim: no nosso dia existem pontos de repouso, mas independente da hora, sempre existe a possibilidade de semear as bênçãos do Pai. Então nós podemos fazer como acontecia na época de Jesus. Acabava a faina do dia, acabava os trabalhos do dia, a disciplina do dia, eles se reencontravam e daí eles faziam o trabalho da Boa Nova. Então nós podemos também fazer nas nossas horas de repouso, mas independente da hora. Às vezes é um familiar que precisa da nossa palavra, do nosso ombro amigo, da nossa companhia, da nossa presença. Existem pessoas que são felizes só porque nós existimos. Nós não fazemos nada, às vezes nós somos até desagradáveis, mas existem pessoas muito felizes só porque estamos ali. Será que nós não somos capazes de ver a importância que nós temos na vida? Nos trabalhos, na construção, no progresso? Nós somos criaturas únicas e aonde nós estamos, nós somos imprescindíveis. E há trabalho a fazer a qualquer momento, nós não precisamos esperar a hora certa, o dia certo, a lição que eu tenho que aprender e dominar para daí fazer. Não! Quando nós temos essas situações, basta que a gente pense assim, o que Jesus faria agora? O que ele ia me dizer? Se ele estivesse aqui e eu olhasse por cima do ombro e dissesse assim, mestre, o que eu faço agora? Nós vamos ter a inspiração para aquele momento. Então não importa, pode ser alguém da nossa família, pode ser alguém do nosso trabalho, pode ser um estranho na rua. E nesses tempos difíceis, muitas vezes as pessoas nem se cumprimentam. E as pessoas buscam olhares, a gente percebe. A gente anda na rua e vê as pessoas, elas buscam os olhares. Mas os olhares que elas expressam são olhares de medo, de distanciamento. A gente olha e a gente vê os olhos estalados. A gente vê olhos aflitos. E a gente vê, de repente, alguém que, apesar da máscara do Covid estar cobrindo, a gente vê os olhos sorridentes. Os olhos, porque a gente não vê o sorriso, ele está tapado. Mas os olhos sorriem. Há brilho nos olhos. Há vida nos olhos. Então sejamos nós esses olhos que sorriem e que passam pelas pessoas na rua e dizem bom dia. Mas diga bom dia. Deseje bom dia. Você vai estar trabalhando para o bem. Você vai estar trabalhando pelo progresso. Você vai estar trabalhando pela humanização. Pela aproximação. Você vai estar emanando como se você estivesse dispersando no ar perfumes e pétalas. E as pessoas sentem. Elas precisam. E as fontes não são nossas. Essas fontes de bênçãos vêm de Deus, vêm do Cristo e do seu exemplo. Nós não podemos fazer esse trabalho? Não somos capazes de sorrir e dizer bom dia? E de tocar uma pessoa e dizer calma? Vai dar certo. Calma, eu estou aqui. Olha, que beleza, que dia bonito. Você precisa de ajuda. Uma palavra, uma atitude.
uma educação. Nós estamos tão carentes de educação e de dignidade. Eu acho que nós conseguimos. Eu acho que inteligentes, criaturas viventes de uma era de transição planetária, vivendo o século XXI, tudo que nós já reencarnamos de outras vidas, todos os nossos aprendizados, isso para nós é fácil. Mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar que nós podemos sim fazer alguma coisa, nós podemos colher os exemplos do Cristo e o seu Evangelho, aplicá-los na nossa vida e sermos seus enviados. Ásperas jornadas são para a nossa retificação. O que é retificar? Nós somos ainda meio tortos, somos estátuas, somos estatuetas ainda em fase de acabamento. Nós precisamos de retificação, de polimento. E não há outra forma de polir que não seja pela aspereza. Claro que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, nos convida pelo amor. Primeiro, muitas vezes pelo amor. E como a gente vai ali de boa e tal, de repente é preciso uma asperezazinha, né? É preciso uma esfoladazinha, como nós todos estamos levando agora nesses períodos de pandemia. É uma pequena esfolada. Podia ser pior, mas essa esfoladinha vai nos retificar. Muito fomos retificados durante esse período. Em virtude dessas asperezas, os viajores da terra estão sempre desolados. Então nós não olhamos para cima, nós não olhamos para o horizonte, nós não olhamos para as promessas que nos são dadas, nós não olhamos para o aprendizado que nos conduz de forma mais salutar e desobrigada. Nós olhamos para o chão. Nós ficamos reclamando dos nossos pés, quando deveríamos estar olhando o horizonte. Claro, a estrada é importante, o aprendizado que ela contém é importante, mas os olhos precisam estar nos horizontes. Porque senão, se a gente olha só para o chão, a gente vê escombros, a gente vê lixo, a gente vê torpezas, a gente vê caídos, a gente vê uma série de coisas desagradáveis e nós nos desolamos. Quando nós abrimos a janela de manhã cedo e olhamos só para a coisa ruim, nós ficamos desolados. Mas se nós erguermos os olhos para o céu e lembrarmos das promessas e das nossas capacidades já desenvolvidas, nós vamos olhar diferente, vamos sentir diferente. Obcecados pelo orgulho, ferimos nossa fronte nas pedras do caminho. Imagina só o nosso rosto. Nós arrastamos o nosso rosto no chão e fechamos os ouvidos e os olhos à realidade espiritual. Nós estamos nos arrastando no chão quando poderíamos estar caminhando. E caminhando e fazendo aquilo que a Boa Nova nos indica, nós podíamos estar voando baixo. Bastaria que nós estivéssemos de olhos e ouvidos abertos à realidade espiritual. Quem nos traz essas lições de hoje é o Espírito. E ele o faz através da mediunidade. Então a realidade espiritual está aí. Mas o que nós fazemos? Ficamos obcecados pelo nosso orgulho. E os espíritos da realidade espiritual que nós ignoramos e nos afastamos dela, os espíritos dizem que o mal do século, o mal do nosso mundo, do nosso orbe é o orgulho e o egoísmo. O egoísmo e seu filho, o orgulho. Egoístas. Eu quero só para mim. Orgulhoso, eu quero mais, eu preciso mais, porque eu sou o melhor. Então nós podemos ferir a nossa fronte nas pedras ou caminharmos eretos. Jesus não deixava ninguém se ajoelhar na frente dele. Ele erguia todo mundo, porque ele dizia que todos nós precisamos estar de pé. Quando ouvimos falar de Deus e da sua realidade, nós precisamos estar de pé. Esse orgulho, de pé na vida. Estarmos de
pé diante da boa nova. O orgulho de estar com Jesus. Esse é o orgulho que nós devemos cultivar. Não o orgulho da matéria, da nossa própria pobreza, dos nossos ouvidos fechados e de nos afastarmos da realidade espiritual que vem para nos consolar e nos auxiliar. Vivendo em rebeldia, claro, regamos com lágrimas nosso desespero. Amargurados, blasfemamos, com sede diante da fonte cristalina de Deus, que nos espalha bênçãos por toda a jornada e em todos os aspectos do caminho. Se nós olharmos o nosso planeta e as nossas realidades, estamos reclamando do quê? Tudo o que nós precisamos, nós já temos, inclusive dentro de nós. Os elementos estão lá. As lições estão lá. E nós temos fontes cristalinas jorrando e nós reclamamos porque temos sede. Mas Jesus disse, olha, se você beber da minha fonte, você não vai mais ter sede. Nós temos estradas de bênçãos. Nós somos educados e alertados todos os dias, nós somos convocados pelo amor, mas somos rebeldes, queremos o desespero. Focamos no errado, nos desesperamos pelo caminho, não fazemos aquilo que devemos fazer. Muita coisa está errada porque nós não estamos fazendo a coisa certa. Então, quando a gente reclama, quando a gente fala, porque está tudo errado, porque o que está acontecendo, está todo mundo louco. Está tudo errado porque nós estamos agindo errado. Está todo mundo louco porque nós militamos na loucura durante muito tempo. É justo que agora a gente colha a loucura. É justo que agora nós colhamos o desespero e o desequilíbrio, porque nós somos rebeldes durante muito tempo. Talvez, se nós fôssemos dóceis, talvez se nós fôssemos beber nas fontes cristalinas de Deus, buscar as suas bênçãos, que essas sim acompanham o nosso espírito, talvez nós mudássemos os aspectos do nosso caminho. As verdades suaves do Evangelho nada exigem, apenas transformam, sem reclamar estados especiais de ninguém. Estados especiais. O Evangelho não exige, Jesus não exigiu de ninguém. Ele não exige de você, não exige de mim, ele simplesmente transforma. Ele não espera que nós sejamos especiais, ele nos quer como somos. Porque como nós somos, nós temos algo a fazer por nós e pelos outros. Não é necessário um estado especial, nós não precisamos ser como Chico ou como Humberto de Campos, nós podemos ser quem nós somos, mas fazendo aquilo que precisamos, verdades do Evangelho. Nós precisamos dessas verdades suaves, vivenciá-las, compreendê-las, desejá-las. Essas verdades suaves, inspirando apenas alegria e coragem, esperança e atividade constante. Atividade constante. Pois os pesadelos da hora nada são diante da realidade gloriosa. Espíritos imortais, o que é um pesadelo da hora? O que é um dia de trabalho? O que é uma vida de encarnado? Nada diante daquilo que nós temos ainda por viver e diante do passado que já tivemos e já vivemos. Mas alegria e coragem, esperança e atividade constante. Alegria porque nós temos uma promessa, coragem porque é a nossa parte, nós precisamos fazer a nossa parte. A estrada significa que nós precisamos caminhar, ela precisa ser percorrida, nós não vamos ser socorridos por ninguém. Ninguém vai caminhar por nós ou nos carregar. Então, coragem, esperança. Temos aonde colocar a nossa mente e aguardar. E enquanto aguardamos e percorremos a estrada com alegria, atividade constante. Nós precisamos de ajuda, mas tem alguns que precisam de mais ajuda ainda e somos nós que temos a condição de auxiliá-los.
Nós temos como fazê-los. Então basta estar atento. Não nos é exigido nada, apenas a transformação e a observação do Cristo e do seu Evangelho. As adversidades do mundo são um convite amigo para que a criatura faça semeaduras com mais amor e um apelo para que abandone as ilusões da terra em troca das verdades do reino de Deus. Então nós estamos aqui para aprender exatamente isso. Esses aspectos da terra são passageiros, mas existem verdades que são eternas, que acompanham o espírito. Então nós precisamos viver os cenários reencarnatórios, esses teatros reencarnatórios, como lições. Porque se eles se diluem, eles são ilusões também. O importante é que eles se façam para que nós aprendamos. Então o corpo que temos, a família que temos, os bens que temos, vão se diluir, eles vão ficar diáfanos, eles vão evaporar, eles são ilusórios. Nós é que os damos como muita importância, porque nós precisamos aprender com essas coisas. Nós não precisamos abandoná-las, jogá-las, desmaterializá-las antes do tempo. Elas precisam provocar em nós essas mudanças, provocar em nós a energia que precisamos movimentar para que possamos evoluir. É para isso que elas servem. Precisamos fazer as nossas semeaduras, porque a semeadura ela não é obrigatória, mas a colheita é. Então eu vou colocar boas sementes, eu vou fazer o melhor, porque depois é para mim. E o apóstolo Paulo, no livro Paulo e Estevão, no momento em que Paulo desperta novamente cego na espiritualidade e Ananias limpa seus olhos pela segunda vez, Jesus, Estevão e Abigail se aproximam dele. Então Paulo fica cego, entra em Damasco, Ananias limpa os olhos dele, Jesus pede para Ananias buscar Paulo e limpar os olhos dele, Ananias o faz, eles se tornam amigos, ambos realizam a sua tarefa, ambos desencarnam e Paulo, novamente desencarnado, chega na realidade espiritual cego. E ele aguarda. Ananias chama ele, ele reconhece a voz de Ananias e Ananias limpa os olhos de Paulo uma segunda vez. E quando Ananias limpa os olhos de Paulo, Paulo vê a noiva Abigail, o amigo, protetor espiritual Estevão e Jesus se aproximando dele. A primeira visão que ele tem. Constrangido sem saber a quem deveria se dirigir, primeiro ouve do mestre: vem, Paulo. Vem ser feliz. Olha o convite. Jesus. Imagine Jesus dizendo para você: vem ser feliz. Claro, tem dificuldade, mas a gente vence. Claro, tem tarefas, mas a gente faz. Claro, tem coisas para aprender, existem lições, mas a gente aprende. E daí o mestre vem do nosso lado e diz: vem ser feliz. Isso tudo você supera, isso tudo você alcança. Isso tudo você consegue, vem ser feliz. Bartolomeu, vem ser feliz. Célio, vem ser feliz. Simone, vem ser feliz. Noelite, vem ser feliz. Inajara, Sônia, Jux, vem ser feliz. Imagina o mestre nos aguardando. Abre os braços e diz: vem. Isso é muito bom. Será que nós não conseguimos nos contaminar por essas energias? Será que nós não somos constrangidos por esse amor?
Podemos com toda certeza o ser. Podemos com toda certeza realizar. Esse é o convite que nós devemos ouvir. Chegar ao fim da nossa caminhada, ver o Mestre, sentir o Mestre, e Ele abre os braços para nós e diz: vem ser feliz. Estuda, trabalha, se esforça, coragem, ajuda, e depois vem ser feliz. Esse é o convite de hoje. Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Sinceramente, espero ter inspirado, espero ter demonstrado que a realidade espiritual é muito maior do que a gente consegue ver, que o auxílio que nós temos é muito mais do que a gente vê, e que nós podemos muito mais do que imaginamos, nós somos muito mais felizes do que podemos imaginar, e nós temos muito mais recompensas do que as dificuldades que estão conosco. Gostaria de encerrar convidando a todos para que se conectem mentalmente e que possamos fazer uma oração de encerramento do estudo dessa noite. Mestre, amigo, orientador maior, exemplo maior, que trouxe para nós uma promessa e uma realização que somos capazes de fazer. Queremos dizer que assim que possível, vamos nos juntar a vós. Sempre que possível, vamos tentar merecer a sua orientação. Vamos solicitar dos bons espíritos que eles estejam sempre conosco, que eles nos inspirem, que eles nos auxiliem e que nós possamos merecer essas lições que nos chegam e que são tão importantes e do qual nós necessitamos tanto e nem sabíamos. Jesus, seja a nossa luz e o nosso horizonte, ilumine os nossos passos e os nossos dias, e que nós possamos merecer as tuas orientações e a dos teus prepostos. Que Jesus esteja conosco, que os bons espíritos nos inspirem, que a doutrina espírita nos auxilie e que assim seja. Uma boa noite a todos.